somos capazes de enxergar Jesus e o porquê ele veio. Muitos antepassados ansiavam, desejavam ardentemente ver o Salvador. E muitas pessoas de bem, de fé, se prepararam espiritualmente para receberem o efeito em si daquilo e daquele que viria no futuro, para também os do passado terem a graça da salvação. E como é importante a gente olhar para o passado, analisando os seus exemplos. Eles nos prepararam o caminho, e nós estamos celebrando hoje uma dessas pessoas que soube preparar o caminho para o Salvador. Ana, com seu marido, Joaquim, eram pessoas que estavam ansiosamente esperando o Salvador e souberam ter milagrosamente por ação de Deus, pois já idosos, Ana, estéril, não poderia ter filho, mas souberam com gratidão receber essa sua filha e preparar essa sua filha para o grande acontecimento da humanidade, vindo dela depois o Salvador. Ana e Joaquim não sabiam disto, mas eles prepararam, souberam preparar a filha para que fosse temente a Deus, que fosse uma pessoa de fé, uma pessoa de esperança, uma pessoa de amor. Maria foi tudo isto e é. E então, olhando para a ternura de uma mulher e mãe como Ana, nós compreendemos o primor, a riqueza da pérola de Maria, que foi toda preparada e cuidada por seus pais. E em Maria nós temos a possibilidade de abrir os olhos da fé para compreender o porquê da vinda do seu Filho entre nós, Jesus. Mas a nossa fé não nos pode deixar de olhos fechados para pensarmos só em nós. É preciso que também nós vamos ajudar as pessoas a abrirem os olhos da fé. E o Papa Francisco nos recorda a necessidade, de modo especial, na grande carta que ele nos escreveu, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho. Nela, o Papa frisa a importância de sermos igreja em saída, não ficarmos embutidos, trancados, fechados em nós mesmos. A igreja não é finalidade para ela mesma. A igreja é o instrumento que Jesus quis instituir para, deixando meios adequados, ela possa ser luz para o mundo. E a igreja não é um conceito abstrato. A igreja é cada um de nós. É assumir a nossa fé para valer. Nós precisamos de consertar o convívio familiar, que está bastante estragado em muitas realidades familiares ou desfamiliares, porque muito se bebe do paganismo, apesar da pronúncia da religiosidade de muitos. Muitos deixam entrar o paganismo no seu coração, mesmo invocando Deus, agindo como se Deus estivesse longe.
Então precisamos de abrir os olhos da fé para aceitar esse Cristo vindo de Maria, e Maria vinda de Ana e Joaquim. Precisamos olhar para o passado e olhar para o futuro. O que será do futuro nosso, da humanidade, da nossa sociedade? Olhando a realidade por aí, vemos quanta corrupção, quanto mau uso daquilo que deveria ser para o serviço ao bem comum. A política muito mentirosa muitas vezes, enganando, e o povo muitas vezes se deixando enganar. Nós temos que consertar. A nossa fé nos faz sair para apresentar, não impondo aos outros, não querendo laçar na marra, mas como diz o Papa nesse mesmo texto lembrado, precisamos de fazer com que os outros percebam que mostramos aquilo que é de atrativo do Cristo para os outros. Precisamos de fazer com que as pessoas percebam que vale a pena seguir por esse caminho, como de Ana, como de Maria, para seguir Jesus. E Jesus, Ele quer que esse mundo seja bom para todos, e não para alguns privilegiados. Alguns têm demais e outros de nada. Nós estamos numa sociedade de muito egoísmo, de muitas guerras, e no Brasil se mata mais do que a guerra no Oriente Médio. Assaltos, roubos, trânsito, e mesmo nas famílias, as agressões acontecem muito. Então nós precisamos de formar para uma perspectiva futura das pessoas, mas olhando o passado de bom exemplo, para que as pessoas também deixem o passado que não é de esperança, para viverem o presente com a esperança de um futuro, mas olhando para o bem do passado, de pessoas santas que nos apresentam um caminho diferenciado, um caminho de atrativo para andarmos na honestidade, na bondade de caráter, na convivência cidadã, na convivência de fraternidade e na promoção da justiça e da misericórdia. Muitos estão precisando, aliás, nós todos sempre precisamos, e outros mais ainda, da misericórdia. Vamos abrir os olhos das pessoas para elas enxergarem que Deus é a misericórdia em pessoa. Ele quer perdoar, Ele quer consertar, Ele quer uma vida nova e diferenciada e de realização pessoal, relacional, familiar, eclesial e social. Jesus é a razão de ser. A igreja é o instrumento necessário. Por isso que ela precisa ser composta de pessoas que se unem, que se entendam. É evidente que nós somos pessoas, porque de igreja santa e pecadora, pessoas humanas pecadoras, mas que têm a santidade de Deus. Então nós precisamos de espalhar a misericórdia do Senhor. Para isso é preciso que manifestemos também a misericórdia de uns para com os outros, entendendo-nos mais, compreendendo as pessoas nas situações em que vivem, sem julgar, sem condenar, sem falar mal, sem apedrejar, mas ajudando as pessoas a se converterem para esse caminho de Jesus tão esperado por pessoas do passado que souberam abrir o seu coração para a realização do projeto de Deus. E então, se nós estamos nessa festa que foi tão preparada por todos esses dias na liturgia e também no convívio social das barraquinhas e dos enfeites bonitos e de tudo mais, indicando que queremos ser uma igreja composta de pessoas que se entendem, que se amam, que se ajudam mutuamente para transformarem a igreja em saída, levando para todos a boa nova de Jesus, tão preparada pelos antepassados, como celebramos Ana, esta grande mulher de fé, de simplicidade,
de abertura à ação do Senhor. Sejamos assim também, e como igreja vamos espalhar a todos o amor do Cristo. Precisamos de amorizar mais a convivência em todas as situações da caminhada social, eclesial, familiar. E então, que haja o coroamento desta festa com o nosso propósito grande de aqui para frente sermos mais misericordiosos, sermos mais evangelizadores, e sejamos mais ainda compreensivos uns para com os outros, sabendo perdoar, sabendo dar vez, sabendo fazer a inclusão social de quem é deixado de lado, principalmente os que são empobrecidos, que não tiveram a oportunidade de serem tratadas e de viverem como pessoas humanas dignas, que têm o necessário para viver como gente, como filho de Deus. Como é importante comemorar a festa desta querida padroeira, que nos ajuda a nos fortalecer na fé, para unidos sermos esta igreja que vai anunciando Jesus Cristo, mas um Jesus Cristo que dá vida, um Jesus Cristo que perdoa, um Jesus Cristo que transforma, um Jesus Cristo que é aquele que nos leva ao Pai. Ele nos leva quando nós seguimos, aceitamos todos os dias e nos comprometemos com o seguimento dos passos dele, como verdadeiros discípulos, discípulas, missionários de Jesus. Assim faremos um mundo novo, diferenciado. Não consertaremos sozinhos e tudo ao mesmo tempo, mas progressivamente vamos dando base para uma transformação de um convívio mais justo, mais humano, mais fraterno. Que assim Santa Ana peça a que, juntamente com sua filha Maria, peça ao Filho de Deus que nos dê condição de sermos uma igreja mais santa, mais misericordiosa, uma igreja que leva a todos a se unirem para andarem no caminho do progresso em todas as dimensões, a partir do progresso do amor, da caridade, da justiça e da fraternidade. Amém. Amém.